Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Autismo On. Eu sou Rodrigo Rosales, professor pesquisador, pai do Bernardo, autista de 5 aninhos de idade na data deste vídeo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre inclusão, inclusão escolar mais propriamente dito. Mas antes de mais nada, dá um joinha já nesse vídeo, deixa um curtir aí, isso ajuda pra caramba a espalhar o propósito, espalhar este projeto aí, essa mensagem para muito mais pessoas. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda e, lógico, ative o sininho para saber os próximos vídeos que eu subir aqui no canal. Também, se você não me segue no Instagram, segue lá, @Rodrigo Rosales, e manda mensagem no direct, a gente conversa por lá. Também tem toda a rotina, terapias e tudo mais. Legal é isso, então bora pro vídeo. Pessoal, eu usei alguns artigos aqui para me basear nessa discussão, nessa reflexão que eu quero fazer junto com vocês. Esses artigos estão na descrição deste vídeo. Também a lei referente a direitos dos autistas, também está aqui na descrição do vídeo. Faça uma leitura que é bem bacana se informar, tem muito mais referencial dentro das referências desses artigos. Deixe um comentário aqui, algum caso que você queira compartilhar com o pessoal, o que aconteceu aí na sua região. Lógico que aqui os vídeos, às vezes eu tento aí pensar num aspecto de Brasil. Nós sabemos que temos regiões diferentes aí com relação à qualidade de ensino, com relação a acesso à saúde, terapias. Aqui eu estou no estado de São Paulo, que é um estado que é rico, um estado que tem uma infraestrutura, um estado que tem um sistema de saúde, de educação mais abrangente, mas sabemos que tem alguns locais no interior do Brasil, por exemplo, que tem uma certa carência de todo esse suporte que precisamos para as nossas crianças autistas. O Bernardo, nosso filho, ele já frequentou escolas desde sempre. A gente levava ele em creches, depois tem jardim, e ele sempre é uma criança tranquila, Os professores passavam que ele é tranquilo, ele é sociável dentro do que podemos dizer, do autismo. Ele não é aquela criança que foge das outras crianças, ele não liga de estar no meio de outras crianças, também não se importa, não busca uma interação, como é comum do autismo. Mas as outras crianças podem ali se aproximar dele, podem mexer com ele, tranquilo, Ele fica bem sempre na dele, faz as atividades, ele tem uma capacidade de compreensão grande, segundo as terapeutas e o pessoal das escolas também que ele já esteve. Como nós mudamos algumas vezes de cidade, ele já esteve em diferentes escolas. Então, até no meio do processo de investigação, para chegar ao diagnóstico de autismo do Bernardo, hoje nós não temos muito bem um grau definido ainda sobre o autismo dele. O grau 1 de necessidade de suporte, ou grau 2, ele ainda não fala, então ele não tem a comunicação, ele é não verbal, e ele se utiliza bastante de imagens, ou até de levar a gente até os objetos, ou trazer os objetos até nós, o que ele quer, mas ele não utiliza a linguagem verbal. Por exemplo, no banheiro, ele leva a gente até o banheiro, ou nós oferecemos se ele quer ir até o banheiro. Então, todo esse processo escolar com o Bernardo, a gente passou por diversas experiências, que faz a gente refletir sobre essa questão de inclusão. E a gente vai conversar aqui, refletir, sobre essa confusão que muitos fazem sobre o processo de inclusão. Incluir não é você apenas colocar a criança na escola, seja o autista, qualquer outro tipo de transtorno de desenvolvimento ou deficiência física, intelectual. Não é só colocar a criança na escola, tem todo um aspecto maior. É isso que eu quero refletir aqui com vocês nesse vídeo rápido. Lógico que merece muito mais aprofundamentos e muito mais coisa eu vou deixar de falar aqui, que poderia acrescentar ao diálogo, mas deixe nos comentários e o pessoal vai lendo os comentários e interagindo também, ok? Nós, quem tem um filho autista ou familiares de autistas, tem diversas experiências com escola. Aqui vou contar algumas. Com o Bernardo, naquela época, escolinhas eram em torno de R$400 por mês, até menos, dependendo da cidade. Hoje o negócio explodiu, para mais de R$1.000 uma escola particular, o que fica bem mais difícil, a gente conseguir bancar. Mas o Bernardo, ele sempre estudou
parte de um período e outro período ele ia até as terapias, né? As terapias convencionais, terapia ABA, né? Então ele sempre teve essa mescla, né? Nós sempre consideramos a escola como um aspecto importante para a integração social dele, para ele ter contato com outras crianças, né? Esse foi a preocupação inicial. Tratava-se de pré-escola ainda, jardim, né? Até uma escolinha que ele frequentou tinha aula de circo e ele adorava, ele gostava muito, né? Tem até fotos dele se divertindo bastante nessas aulas de circo, uma interação diferente que era bem agradável para ele, né? Mas é aquilo, muitos pais relatam, né? E nós também, né? Uma vez eu fui buscar o Bernardo em uma escolinha, em uma outra escolinha, e eu buscava ele até na porta da sala de aula. E chegando na escolinha, eu busquei ele, peguei ele na mãozinha, saímos e eu ouvi as outras criancinhas da sala de aula meio comemorando, sabe? O Bernardo tá indo embora, tal. Aquilo dá uma cortada, né? A gente escutei aquilo assim, fiquei pensando, nossa, né? O que será que acontece aí, né? Tal. E ele assim, ele não tinha um sentimento muito legal de ir na escolinha, né? Isso é uma coisa, um diferencial da criança autista, ela não esconde seus sentimentos, né? Se uma pessoa não agrada, se um local não agrada, ele vai demonstrar, né? Então assim, repare, você pai de uma criança autista, ou familiar, repare, se você leva seu filho para a escolinha, por exemplo, e ele constantemente arredio, ele não quer entrar, ele chora. Lógico, tem dias que a criança está mais estressada, realmente, ou por contexto de medicação, troca de medicação, ou algum outro problema, ele está mais estressado, mas se isso é constante, alguma coisa não está legal. Hoje, por exemplo, o Bernardo vai na escolinha, ele ama, nossa, ele quer ir, ele sai correndo, ele adora a professora, adora o pessoal da escolinha, né? Os amiguinhos vê ele, ô Bernardo, tudo, vai lá, né, abraça ele, ajuda ele, o que é bem bacana. Mas tem alguns pontos, né, alguns acontecimentos ao longo aí do crescimento dele em contato com a escola que a gente teve essas experiências. Uma vez, por exemplo, né, que eu estava saindo de uma escolinha e atrás de mim estava ali uma mãe, né, com seu filho também. Aí eu ouvi, né, um molequinho, um filhinho lá de 4 anos, falando, é nesse aí que eu bato. É nesse aí que eu bati, né? Porque ele não fala, a mãe dele não ensina ele. Então, eu fiquei pensando naquela hora ali, lógico, né? A gente fica, né, dá aquele baque, aquele susto. Eu virei para essa mãe, ela falou, não pode, né? Não pode bater no menininho. Aí eu falei, né? Ele é autista. Nessa hora, veio aquela cara de ponto de interrogação na mãe, né? Do molequinho, tipo, como assim, né? Que é isso? Mas foi o tema, eu queria sentar com ela, explicar 2 horas sobre o tema, debater sobre o tema, mas foi ali só joguei, né, o termo ali e realmente eu vi que a pessoa ficou boiando, né, teoricamente, mas estava com pressa, ela saiu assim, então aquilo trouxe uma preocupação. Entramos em contato com a escola, com diretora, professora, elas falaram, não, isso é coisa pontual, explicaram, né, e realmente, né, a gente sabe que em escola existem conflitos, né, entre as crianças, não importa a idade, vai ter conflito por um brinquedo, por uma atividade, e às vezes assim, a criança autista ela tem uma certa hiperatividade normalmente, né, então às vezes fica andando a sala toda e pega o brinquedo do amiguinho, e alguns não compreendem muito bem, então tem que ter um certo cuidado ali em explicar e tal, mas tudo bem. Então o que me chamou a atenção ali naquele momento foi assim, inclusão escolar, né, então isso veio assim, comecei a refletir sobre isso. Então o processo de inclusão ele é definido por lei, né? Então, por lei, nenhuma escola pode recusar uma criança com necessidade especial, seja um transtorno mental, seja o autista, tem a especificidade da lei do autista também. Uma escola não pode recusar essa criança. Existe sim o processo de inclusão que é necessário, é muito importante. Lógico que cada criança tem suas necessidades de adaptação, necessidades de apoio, né? Por exemplo, o autista, se comprovado, ele tem o direito a um apoio especializado, né? Um apoio de um acompanhante, seja um acompanhante terapêutico, no caso ali de um nível, né, de suporte mais elevado, 2 ou 3, ele talvez precise de um acompanhante especialista, terapêutico, né, não um estagiário em pedagogia, né? Já um nível mais
o nível de suporte 1, por exemplo, então talvez ele precise ali de um apoio, já pode ser um apoio mais assim de um pedagogo, né, um estagiário que possa auxiliar ali a professora na sala de aula, né. Existem algumas discussões em alguns artigos, inclusive, sobre a atuação desse profissional de apoio, porque ele pode às vezes não agregar ao processo de inclusão no seguinte sentido, de não incorporar, né, o aluno na vida ali, na comunidade escolar, dentro da sala de aula, junto com as demais crianças, em relação ao professor, acaba sendo ali destacando a diferença e não auxiliando a inclusão maior, né, nessa aceitação maior dentro da turma. Mas lógico, dependendo da necessidade, esse apoio ele é indispensável. Por exemplo, se a gente pensar em um aluno surdo, né? Eu já fui estagiário, já tive o contato com alunos surdos na época, lá em 2004, 2003, foi quando começou a implantar ali ensino de Libras, né, nos cursos de licenciatura, e a minha turma na UFSCar foi a primeira a ter o ensino de Libras dentro da matemática. E eu tive contato com uma aluna surda, por exemplo, e realmente ela tinha muita dificuldade em acompanhar a disciplina, não tinha um intérprete de Libras na sala de aula para auxiliar, né? Aí vem o aspecto da inclusão, né? Inclusão, pensem no seguinte, vamos pensar na criança autista, né? Outros casos, por exemplo, um pai relatou que a escola constantemente ligava para ele buscar o filho dele, que estava tendo crises, né? Isso, o filho no autismo, né? Estava tendo crises, estava agitado, gritando. E o pai, quando chegava na escola, estava tendo ali uma reforma, né, com muito barulho de martelo e tal, bem próximo da sala de aula, né? Então você vê ali a escola, você vê uma inclusão que a escola não estava compreendendo a necessidade daquela criança, né? Uma criança autista ela é muito sensível em alguns aspectos, principalmente, uma reforma acontecendo ali, e isso estava irritando, né, a criança praticamente. Então esses cuidados são cuidados que mostram a compreensão sobre o assunto. Isso é importante, isso é inclusão. Você facilitar o acesso não é necessariamente inclusão, isso é uma integração da criança ao ambiente, né? Por exemplo, uma criança que tem dificuldades de locomoção ou cadeirante, né? Hoje em dia tem regras dentro da engenharia, normas dentro da engenharia, né? Que você tem que fornecer ali as rampas, facilidades de acesso. Uma criança deficiente visual também tem as sinalizações que tem que ter no chão para as crianças conseguir se integrar ao ambiente, né? As placas e avisos em braille também para essa criança conseguir ter esse acesso. E a inclusão ela é muito maior, né? Por exemplo, a criança deficiente visual ela tem que ter acesso a audiolivros, publicações em braille. Toda a comunidade escolar tem que estar preparada e saber como auxiliar essa criança. Indo para o autismo, poxa, os professores, os profissionais, eles têm que ter um treinamento, palestras, visitas de psicólogos que explicam o que é o autismo, se o autismo vem com outras deficiências, né? Normalmente vem com outras deficiências, sejam intelectuais, né? Então, profissionais que dão palestras, constantes treinamentos e formação para toda essa comunidade escolar, né? Para que todos estejam preparados nesse processo de inclusão e que realmente a inclusão aconteça, né? E de um aspecto mais amplo, os pais de todas as crianças também devem ser muito bem informados em reuniões, palestras, né? Olha, tem uma criança autista na sala do seu filho, na escola do seu filho. O que é isso? Explicar, né? Para que esse pai também possa colaborar na compreensão do seu filho, né? Olha, seu amiguinho lá, né? Vamos na casa do seu amiguinho, o que você acha dele? E possa dialogar também com essa criança que está na sala ali do nosso filho autista, né? Por exemplo, outro aspecto de inclusão, num aspecto amplo que a gente está refletindo aqui, seria, por exemplo, materiais, né? Hoje você vê as crianças da sala, jovens, né? Também fazendo algumas atividades, algumas tarefas, e normalmente a criança autista fica separada, fazendo outras atividades, né? Ou até ali com o seu apoio, né, pedagógico, a pessoa que
fornece o apoio pedagógico, fazendo outra atividade, né? Muitas vezes nem fazendo uma adaptação do que está acontecendo na sala de aula. Ou seja, existe aí uma separação, não tem uma inclusão. As crianças da sala estão vendo que tem uma diferença e a criança autista também está vendo ali uma diferença em relação à atividade, o que ela está fazendo e os demais, né? Até alguns comportamentos aí podem ser desencadeados, né? Por conta da criança notar essa diferença. Então imagine, vamos pensar na relação autista. O autista, ele tem muita facilidade em comunicação visual, né? Então é muito comum, por exemplo, o Bernardo, ele não é verbal, né? Então por enquanto ele ainda não fala, pode ser que ele venha falar mais pra frente, às vezes ele fala uma palavrinha ou outra, né? Mas o autista ele tem uma facilidade com a comunicação visual, interpretação visual muito grande. Por exemplo, no desfraude do Bernardo, a gente usou fotos, né, figurinhas de uma criancinha sentada no vaso, explicando para ele o que é xixi, cocô. Ele via lá a figurinha no banheiro, então ele fez essa relação e beleza, ele usa o banheiro para as necessidades, né? Quando ele quer um alimento, uma fruta, normalmente ele tem lá o álbum de figurinhas, ele aponta para manga, né, tal. Então ele tem essa relação. Imagine um ambiente de uma escola inclusiva, né? Então, imagens, cards em todos os ambientes, no banheiro, no refeitório, né? Para essa criança conseguir se comunicar por meio das imagens e todas as crianças da escola também saberem o significado e se comunicarem ali também com essas imagens. E essas imagens, que são chamadas de PACS, né? A linguagem PACS, até auxilia aí no desenvolvimento da linguagem verbal também da criança, né? Então, isso é inclusão, né? A escola toda adaptando o seu ambiente também para essa criança e, o mais importante, colocando as demais crianças da escola também envolvidas, né, nessa adaptação, compreendendo o que são essas figuras, essa linguagem, né? E vamos pensar além. Imagine um material, seja de matemática, português, geografia, todo adaptado por meio de linguagens visuais. Por exemplo, o Bernardo, ele consegue compreender as letras, números. Se ele tiver cartinhas, né, vamos esquecer aplicativos, telas, né, vamos esquecer telas. Eu já usei telas em alguns momentos, mas telas podem gerar estresse, né, não é bacana. Vamos pensar em cards, né, manipuláveis, tudo. Então ele consegue realizar relações ali de cores, imagens, letras, números, né, reconhece bastante, a compreensão dele é boa, né? Então ele consegue aprender melhor se tiver essa interação visual, né? E manipulando ali essas figuras, esses cards. Imagina um material que seja pensado a esse nível, né? Que tenha o conteúdo mais visual, mais adaptado para esse aprendizado e que todas as demais crianças em algum momento também se apropriem desse material e passem a utilizar ele para o seu próprio aprendizado. Olha só que bacana, né? Todos ali envolvidos na mesma atividade. Isso eu já vi em alguns casos de sucesso, alguns projetos em algumas escolas. Então imagina isso nesse aspecto amplo, né? Colocando aí até os materiais de ensino desenvolvidos, né, atuando em prol dessa inclusão realmente aí, né? Então o que nós refletimos aqui são diversos aspectos envolvidos nessa inclusão, diversas ações, né, que vão desde a aceitação da criança na escola, né, aceitar a criança no ambiente escolar, facilitar essa integração na escola, mudar o ambiente, pensar em todo o ambiente que favoreça a adaptação dessa criança, a inclusão da criança autista, pensando, poxa, não vamos fazer uma reforma aqui na escola durante as aulas, vamos deixar para o final de semana, pensando no ambiente, não gosta de som alto, o que o autista se incomoda, o que pode despertar uma crise, né? A escola tem que saber isso, e só vai conseguir conhecer isso, os professores, os funcionários, tendo um contato, né? Tendo formação, palestras constantes com profissionais, cartilhas, né? Todo um preparo da comunidade escolar. Isso falta demais, né? Também as crianças ali da escola todas compreenderem o que é o autismo, né? Lógico, dentro ali de suas possibilidades de compreensão. E os pais dessas crianças também saberem, olha, lá na escola tem inclusão, tem crianças autistas, é assim que acontece, né?
para o pai compreender também a situação. Senão, eu já vi alguns casos de, nossa, mas como assim? O que é isso? O pai fica um pouco apavorado, né? É aquilo que uma amiga minha disse uma vez e eu concordo, né? Hoje eu leio bastante sobre autismo, tenho esse projeto desse canal, a gente busca entender porque estamos inseridos no meio. Nossa, eu tenho um filho autista ou familiares de autistas, por isso que sabem do tema, buscam compreender. Quem não tem um filho autista, quem não tem nenhum contato ou amigo ou familiar, provavelmente, sei lá, viu o assunto, viu uma vez numa novela, num filme e não procura num seriado, né, como temos atualmente, mas não procura uma grande compreensão sobre o tema, né? Então levar isso em todas, para todos, né, da comunidade escolar, para os pais dos alunos é muito importante. E a questão de materiais realmente adaptados para que os professores, profissionais não tenham esse trabalho a mais, digamos assim, né, de fazer toda essa adaptação, isso também é muito importante, mas depende de incentivos aí públicos, né, do governo e tudo mais, para que aconteça, não é verdade? E aí, nenê, tudo bem? O que você quer? Vem cá, dá um beijo. Mas tá gravando, cara. Gravando ali, ó. Hã? E aí, tá vendo lá? É isso aí. Já vou lá levar você. Já vou. Vai lá que o pai vai lá levar você. Vai lá. Bom, então esses incentivos são necessários, são importantes, né? Porque, infelizmente, não é financeiramente viável para uma instituição particular, uma escola particular, uma grande empresa, produzir materiais adaptados dessa forma, por exemplo, para autistas, e produzir isso em alta escala, né? Nós sabemos disso, mas tendo incentivos públicos, né? Algum benefício, certamente eles abraçarão a causa de mais bom grado, né? Bom, pessoal, é isso. Vou ficar por aqui. Espero aí quem tiver algum comentário, como é na sua escola, na sua região, com o seu filho, o que aconteceu, tem um caso que você queira compartilhar com o pessoal, deixe nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, né, @RodrigoRosales. Muito obrigado novamente por acompanhar esse vídeo. Se prepare aí para mais assuntos nas próximas semanas. Muito obrigado, curta a vida ao máximo e tchau!